23 Jan 2022 Cor litúrgica. Verde. Terceiro domingo do tempo comum. Primeira leitura, Ne 8:2-4 a 5:6-8-10. Leitura do livro de Neemias. Naqueles dias, o sacerdote Esdras apresentou a lei diante da assembleia, de homens, de mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do 7º mês. 3 Assim, na praça que fica defronte da Porta das Águas, Esdras fez a leitura do livro, desde o amanhecer até ao meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. E todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. 4 A Esdras, o escriba, estava de pé sobre um estrado de madeira, erguido para esse fim. 5 Estando num lugar mais alto, ele abriu o livro à vista de todo o povo. E, quando o abriu, todo o povo ficou de pé. 6 Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, levantando as mãos. Amém. Amém. Depois inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor, com o rosto em terra. 8 E leram clara e distintamente o livro da lei de Deus e explicaram seu sentido, de maneira que se pudesse compreender. A leitura. 9 O governador Neemias e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que instruíam o povo, disseram a todos: Este é um dia consagrado ao Senhor, vosso Deus. Não fiqueis tristes nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. 10 E Neemias disse-lhes: Ide para vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada prepararam, pois este dia é santo para o nosso Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório, SL 18b, vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. A lei do Senhor Deus é perfeita conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel sabedoria dos humildes. Os preceitos do Senhor são precisos alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante para os olhos, é uma luz. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma. Que ela chegue até vós, ó Senhor meu rochedo e redentor. Segunda leitura, 1 Cor 12, 14, 27, leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, 12 Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. 13 De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. 14 Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. 27 Vós, todos juntos, sois o corpo de Cristo e, individualmente, sois membros desse corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Anúncio do Evangelho, LC 1:4, 14, 21. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós. 2 Como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. 3 Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. 4 Deste modo, poderás verificar a solidez
dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, 4:14 Jesus voltou para a Galileia, com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. 15 Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. 16 E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga, no sábado, e levantou-se para fazer a leitura. 17 Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: 18 O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos. 19 E para proclamar um ano da graça do Senhor. 20 Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. 21 Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. A palavra de Deus tem o poder de transformar a sua vida. 23 de janeiro de 2022 Jesus está na sinagoga, o lugar onde ele aprendeu tudo sobre a palavra de Deus, o lugar onde ele aprendeu a conhecer, de um modo humano, o Pai do céu. Pensem vocês, por 30 anos ele escutou a palavra naquele lugar. Era um costume de Jesus ler e meditar a palavra de Deus. Que submissão Jesus vive! Ele, que já existia na comunhão da Santíssima Trindade, que já conhecia o Pai e o Espírito Santo, se submete a ter de conhecer humanamente as coisas de Deus. Jesus tem um amor, um respeito e um zelo pela palavra de Deus. O quanto esse gesto nos ensina e nos toca, nós que vamos, sobretudo aos domingos nas liturgias, ouvimos a palavra de Deus proclamada, como é importante para nós esse gesto de Jesus. É a palavra cumprindo em nós a sua função. Regar o nosso coração, transformar a nossa vida. Jesus se levanta para ler esse trecho da Escritura. Levantar aqui é o mesmo verbo usado para falar de ressurreição, e ler, em grego, significa reconhecer as palavras que alguém já aprendeu. Ler é reconhecer. Então, ali Jesus reconhece que por trás daquelas palavras está a realidade da sua vida. Elas falam dele, da sua missão e da sua identidade. Como é bom quando nós aprendemos a encarnar a palavra de Deus na nossa vida. Como é bom poder dizer, ao ler a palavra de Deus: isso é para mim, essa palavra é para mim, essa palavra é para a minha vida, essa palavra me tocou. É a palavra cumprindo em nós a sua função. Regar o nosso coração, transformar a nossa vida, converter-nos, dar-nos esperança e uma vida nova. A palavra precisa ser viva na nossa vida. Jesus abre o livro. Ninguém era digno de abrir o livro da verdade, ninguém se atrevia a lê-lo, ninguém seria capaz de interpretá-lo. Somente Cristo pode nos dar o acesso à palavra do Pai, à verdade do Pai. Ele pode quebrar o sigilo. A nossa existência não é mais um enigma escondido a 7 chaves, mas a luz da verdade nos revela quem nós somos, quem é Deus. O Espírito está sobre ele. Qual Espírito? O Espírito do Filho. E Jesus é consagrado, é separado pelo Pai para fazer de todos nós filhos do mesmo Pai, para nos tornar irmãos. Muitas vezes, queremos o Pai só para nós e queremos ser irmãos só de alguns. Desse jeito o Espírito do Filho não está sobre nós. O Espírito do Filho nos faz irmãos dos nossos irmãos e filhos do mesmo Pai. Diz a palavra que ele anuncia a boa nova aos pobres. O pobre é aquele que vive do dom de alguém. O pobre é um dependente para nos lembrar que nós recebemos tudo de Deus.
quando uma pessoa, mesmo que tenha todas as riquezas do mundo, se não tiver Deus, ela será sempre pobre. Qual é a boa nova? Libertar os cativos de todas as formas de cativeiros, aquelas interiores que produzem pânicos, angústias, aflição, solidão, aquelas feridas do coração, mas também aquelas exteriores impostas por outras pessoas, não apenas aquelas radicais, um cativeiro, como no caso de um sequestro, mas aqueles outros velados, relacionamentos abusivos, exploradores, opressivos e desumanos. Cristo vem nos libertar de tudo isso e, por fim, recuperar a vista aos cegos. Podemos ver o Senhor, podemos conhecer a verdade sobre Ele, sobre nós, sobre as pessoas. Que a graça de Deus nos acompanhe. Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Donizete Ferreira, sacerdote da comunidade Canção Nova. Santo do dia. Santo Ildefonso. Ildefonso nasceu em 8 de dezembro do ano 606, em Toledo. Recebeu de Santo Isidoro auxílio em seus estudos e aprendeu a desprezar o espírito do mundo. Pertencente a uma família de sangue real, ficou órfão e, empregando todos os bens que possuía, fez de tudo para a construção de um mosteiro para religiosos. Um homem de discernimento, mas isso não quer dizer sem medo, sem dificuldades. O bispo de Toledo, Eládio, elevou Ildefonso ao diaconato e, após a morte de Adeodato, abade de Agália, foi escolhido para sucedê-lo. Como abade, assistiu aos concílios de Toledo de 653 e 655. No ano 657, o bispo de sua localidade havia falecido e o povo o elegeu para o cargo. Ele se escondeu num convento, mas foi descoberto e aceitou este grande serviço para o povo de Deus. Com um coração aberto para as vontades de Deus, mesmo contra a própria vontade. Foi um grande instrumento de Deus e devoto da Santíssima Virgem. Ele propagou a festa da expectação de Nossa Senhora, em 18 de dezembro, Nossa Senhora do Ó, como ficou conhecida. Fruto desse amor, ele recebeu a graça de uma aparição da Virgem Maria, chamando-o de meu capelão e presenteando-o com uma casula do céu. Assim diz o seu testemunho. Em memória desse fato, uma festa com o título de Descida da Santíssima Virgem à Aparição de Santo Ildefonso, foi estabelecida para o dia 21 de janeiro, pelo 10º Concílio de Toledo, em 656. Um homem revestido de humildade, de vida, de oração na vida sacramental, por isso, foi um grande pastor para o seu povo. Santo Ildefonso morreu em 23 de janeiro de 667. Seu corpo foi sepultado na igreja de Santa Leocádia, mas precisou ser transferido para Zamora, Espanha, onde foi venerado até 888. Em 1440, seus restos mortais foram retirados das ruínas e novamente foram expostos à veneração dos fiéis. Santo Ildefonso, rogai por nós.